Hoje estamos de volta a mais uma aula de história, né? Isso. E nessa aula de história, a gente vai estar fazendo o quê? A correção das nossas atividades, tá certo? Eu queria só reforçar para vocês, pessoal, que tem muito pouco aluno ainda assistindo as nossas videoaulas. Tem muito pouco aluno ainda participando. Nós estamos sendo avaliados também pela participação de cada um de nós no grupo, tá certo? De cada um de vocês, aluno no grupo, aí a gente está está avaliando a cada um de vocês. Então, é interessante que vocês assistam, é interessante que quem assiste e vê essas cobrançazinhas, passe para o coleguinha, tá bom? Ajudando a escola, ajudando a tia, ajudando a todos a se saírem bem no final, né? Em meio a essa pandemia, é necessário que nossos trabalhos sejam feitos dessa forma. Então, eu queria só pedir que vocês participassem das aulas nesse sentido, que participassem assistindo as videoaulas, postando as atividades, postando as correções, certo? Então, é isso. A nossa aula de história de hoje, vamos trazendo o que? A correção da atividade de história. Onde a nossa primeira questão diz assim, complete com V ou F. Pessoal, a nossa atividade está assim um pouco nítida, né? Tá um pouco, não está tão clara, não está tão nítidazinha que dá para a gente ler, mas a tia fala alto e dá para vocês acompanharem de acordo com o que a tia está falando, tá bom? Porque não tá, a qualidade não está 100%, mas dá para a gente trabalhar com ela. Vamos lá. A nossa primeira questão diz assim, complete com V ou F. Nós vamos usar V se a alternativa for verdadeira, se ela estiver correta. Nós vamos usar F se ela for falsa, porque ela está errada. Esta afirmação. Aí, em história, nós estamos estudando o quê? As histórias dos índios, né? Como foi o desenvolvimento deles, como foi que eles desapareceram, como se deu a tudo isso, né? Então, vamos lá. Complete com V ou F, eu já expliquei. Letra A. Os indígenas e portugueses se encontraram em 1500. Verdade ou falso? Verdade. O momento, o ano em que eles se encontraram foi no ano de 1500. A letra B. Os portugueses estavam em busca dos índios e não das riquezas. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Falsa, porque os livros, os historiadores, deixam bem claro que os portugueses eles não estavam procurando índios, eles estavam procurando riquezas. E, coincidentemente, chegaram naquela colônia onde havia maior quantidade de índios, certo? Então, essa alternativa é o quê? Falsa. Letra C. Tanto os índios quanto os portugueses ficaram surpresos quando se encontraram. Verdade ou falso? Verdade. Porque eles eram muito diferentes. Eram todos seres humanos? Sim. Porém, cada um tinha características diferentes. Os portugueses tinham as características de andarem vestidos, de andarem calçados, né, de usarem armas de fogo, enquanto que os índios tinham o hábito, já o costume de andar seminus, que era só coberto com penas, ou com folhas, ou com palhas, né? Andavam descalços, eles não sabiam manusear arma de fogo, então essas eram as diferenças que eram encontradas. Então, eles, sim, ficaram surpresos quando se encontraram. Então, a letra C é o quê? Verdade. Letra D diz o seguinte, índios e portugueses tinham modos de vida diferentes. Verdade ou falso? Verdade. É o que eu acabei de explicar. Eles tinham modos de vida diferentes. Eles se surpreenderam ao se encontrar exatamente por esse modo de vida diferente. Então, a alternativa é o quê? Verdade, né? Verdadeira, é com V. Então, como fica a sequência? Letra A, V. Letra B, F. C, V. E D, V. Segunda. Consulte o livro página 92, o texto Diferenças e comente. Lá no livro de história de vocês, na página 92, tem um texto como título Diferenças. Vocês vão consultar esse texto e vão comentar, vão responder. Letra A. As diferenças entre os indígenas e os portugueses. Quais eram essas diferenças? Eram muitas as mudanças, essas diferenças. Os índios viviam em aldeias, na mata. Já os portugueses vinham das cidades da Europa. Tá aí a diferença. Qual é a diferença? Que os índios viviam em aldeias na mata e os portugueses vinham das cidades na Europa. Letra B.
como eram feitas as moradias dos índios? Como era que geralmente era feita as moradias, as casas dos índios? As moradias dos índios eram feitas de madeira, coberta com palha de palmeiras e não havia mobília, quer dizer, não havia móveis na casa. E como moravam os portugueses? Os portugueses, eles moravam em casas de tijolos e dormiam em cama. Tá aí a grande diferença. A casa dos índios, feita de madeiras, coberta de palha. A casa dos portugueses, feita de tijolo, coberta de telha. E eles ainda dormiam em cama. E os índios não dormiam em cama, dormiam em rede, dormiam em esteira, no chão, porque eles não tinham esse hábito de ter mobília, de ter móveis dentro de casa. Correto? Aí, aqui na terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte: consulte o livro, ainda o livro de história, lá na página 93. E conceitue pacífico. O que é pacífico? Pacífico quer dizer de paz, sem conflito. Porque lá diz que o primeiro encontro deles, eles viviam de forma pacífica. Como era que eles viviam de forma pacífica? Eles viviam em paz, eles viviam sem conflito, sem briga. O primeiro encontro deles foram esses, né? Foram dessa forma. Aqui a quarta questão. Consulte o livro ainda na página 93 e vamos responder a letra A. Letra A e letra B. Na letra A diz assim: como os indígenas trabalhavam para os portugueses? Quais eram as formas que os indígenas trabalhavam? Eles trabalhavam retirando da mata as árvores que seriam mandadas para a Europa. Quer dizer, os portugueses obrigavam, né, determinavam que os índios fossem para a mata, né, mata virgem, mata com muitas riquezas, e de lá retirasse, cortasse as árvores, árvores essas que não era para ser feito benefício na própria aldeia dos indígenas, não, era para ser mandada para a Europa. Lá era onde essa madeira era utilizada em construções, era utilizada em confecção de móveis, entre outras utilidades que a madeira possa vir a servir na vida do ser humano. Era dessa forma que os índios trabalhavam para os portugueses. Letra B. O que os índios recebiam dos portugueses em troca dos produtos e dos trabalhos? Quer dizer, o que era que eles recebiam em troca? Eles trabalhavam. Eles recebiam pagamento por isso? Em dinheiro? Não. Olha só como os portugueses exploravam. Eles pagavam não em dinheiro, eles davam formas de presente, em forma de presente, besteirinha, especiariazinha, que era para agradar os índios. O que era que eles recebiam? Os índios recebiam miçangras e pente. E para facilitar e apressar o trabalho deles, eles recebiam ferramentas como machado. Quer dizer, eles recebiam miçangra, que era coisinha, aquelas pedrazinhas para eles se enfeitarem, porque eles gostavam de muito enfeite. E eles também recebiam pentes que ele não tinha costume, né, não conhecia, para eles era uma novidade, certo? E outra coisa que ele ganhava ainda também era o machado. Machado, foice, né, facão. Para quê? Porque aquilo ali eles recebiam como uma forma de presente, mas na verdade servia ainda para quem? Para os portugueses. Porque quando eles, com o machado, eles produziam muito mais, eles cortavam muito mais árvore, então o trabalho era muito mais ainda apressado, né? Rápido, que era o que os portugueses tinham interesse, certo? Aí aqui na nossa quinta questão. Na nossa quinta questão diz o seguinte: marque com X a alternativa correta, certo? Aqui nós temos mais de uma alternativa. Vocês vão marcar o X apenas em duas alternativas. Tem mais de uma e são duas alternativas que são corretas. Aí diz assim: a relação amigável dos indígenas e portugueses se transformou em conflitos? Se a gente for observar, como nós estudamos, nós assistimos a nossa aula, lá é bem claro que começou uma relação amigável, sem conflitos, uma convivência pacífica, em paz. Só que com o passar do tempo essa pacificidade acabou, né? Porque os índios não suportaram. Então, com o tempo isso foi mudando, né? E se transformou em quê? Em conflitos. A letra A a gente marca. Letra B.
Os portugueses queriam transformar os índios em escravos? Sim. De uma vez que eles botavam os índios para trabalhar e não pagavam, né, davam besteira, agradavam com as besteirinhas, porque eles gostavam. Então, eles queriam sim transformar os índios em escravos. Então, é a outra que é a certa. Os índios não lutaram para se livrar dos portugueses? É errado. A gente não marca ela. Por quê? Porque os índios lutaram até se livrar, né? Muitos índios se livraram, fugiram, né? E se livraram. Os índios não foram escravizados pelos portugueses? É outra coisa que também está errada, porque eles foram. Muitos deles conseguiram fugir, mas muitos deles morreram tentando fugir, tentando se livrar do trabalho escravo. Então, as duas últimas alternativas estão erradas. Porque os índios lutaram, e aqui diz que não lutaram. Então, ela está errada. E a outra que está errada é o quê? Os índios não foram escravizados. E está errado, porque os índios foram escravizados. Os portugueses escravizaram os índios. Tentaram e conseguiram até o final? Não. Muitos deles conseguiram se livrar, fugiram, né? E conseguiram se livrar. Mas muitos morreram lutando e muitos não conseguiram fugir. Certo? Então, nossa atividade de hoje era essa, que chegamos ao final de mais uma correção, ao final de mais uma aula, é isso. Bons estudos, fiquem com Deus e vamos para o simulado.